Eu era órfã, e alguns anos após o meu casamento, meu marido e minha sogra exigiram de mim que eu desse todo o meu dinheiro para eles, além de não me deixar ter o contato com os meus filhos. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Quando olho para trás, vejo que minha vida foi cheia de desafios, mas algo especial aconteceu comigo há 5 anos, algo que mudou tudo. Sou uma mulher na casa dos 30 anos, e por muito tempo, viver com esperança parecia um luxo distante. Minha infância foi passada em um orfanato, um lugar onde o que mais faltava era a sensação de pertencimento. Enquanto via outras pessoas com suas famílias, meu coração se apertava. Sonhava em ter minha própria família, alguém para chamar de meu. Ao terminar o ensino médio, saí daquele lugar e consegui um emprego em uma pequena empresa. Eles ofereciam um dormitório ao lado da fábrica, o que me deu um pouco de independência, mas o meu maior objetivo era economizar o suficiente para, um dia, ter um lugar que eu pudesse chamar de lar. Trabalhei duro, focada nesse sonho, até que, de repente, minha vida mudou de uma forma que eu jamais poderia prever. Foi durante um dia comum de trabalho que o conheci. Ele era um funcionário do escritório que veio à fábrica para entregar uma amostra. Eu estava no escritório da fábrica, cuidando da contabilidade, e nosso primeiro encontro foi simples, mas cheio de significado. Desde o início, ele foi gentil e atencioso, algo que eu nunca havia experimentado de verdade. Naquele momento, senti algo diferente. Ele me tratava com um carinho que eu nunca conheci, e talvez por isso meu coração tenha se aberto para ele. 6 meses depois, estávamos casados. Lembro-me de cada detalhe daquele dia. Eu não conseguia segurar as lágrimas durante a cerimônia. Era como se todo o meu passado estivesse sendo lavado, e a vida que eu sempre quis finalmente estivesse ao meu alcance. Meu marido, sempre com uma piada pronta, brincou dizendo que se a noiva chora no casamento, a filha nascerá feia. Isso me fez chorar ainda mais, mas de alegria. A mãe dele era uma mulher reservada e, no começo, não foi fácil. Eu sabia que ela tinha suas dúvidas sobre mim, uma órfã entrando para sua família. Mesmo assim, eu me esforcei para ser acolhedora e prometi a ela que construiria um lar feliz para todos. E nos primeiros anos, foi exatamente o que aconteceu. Com 2 filhos e um marido para cuidar, cada dia parecia uma corrida sem fim. A vida passava a 1000 por hora, e eu estava tão envolvida com a rotina que mal percebia as horas voando. Eu me dedicava a cada detalhe, preparava conservas de frutas e temperos para minha sogra, buscando sempre agradar. Agora, ao olhar para trás, fico impressionada com a quantidade de coisas que consegui fazer naquele período. Mas, com o tempo, algo começou a mudar no meu marido. Ou melhor, sua verdadeira essência começou a aparecer. Ele parou de trazer o salário para casa, e logo descobri que sua mãe havia convencido ele a dar todo o seu dinheiro a ela. Quando conversei com ele sobre isso, o clima esquentou. Ouvi que sua mãe pediu seu salário, mas precisamos de dinheiro para as contas e para os meninos. Não tenho nem para comprar comida amanhã, disse, esperando que ele entendesse a gravidade da situação. A resposta que obtive foi um grito: e todo o dinheiro que já te dei? Por que você nunca tem nada sobrando, nem para a feira? Você gasta como se o dinheiro não tivesse fim. Foi por isso que minha mãe me pediu para dar a ela meu salário. Você não sabe gerenciar nada. As palavras dele ecoaram em minha mente e coração, marcando o início de uma fase complicada e transformadora em nossas vidas. Fiquei completamente perplexa. Como você pode dizer isso? Perguntei ao meu marido, a indignação transparecendo na minha voz. Seu salário mal cobre as contas e as economias, e não sobra nada. Você sabe melhor do que ninguém que somos cuidadosos com o nosso dinheiro. Não tenho comprado roupas novas há anos. É injusto você me acusar assim. Ele não quis ouvir. Gritou: calha a boca. Minha mãe vai nos dar uma mesada. É vergonhoso você fazer isso na frente dela. E, em seguida, saiu slamando a porta. Mesmo diante das dificuldades, eu aceitava tudo que sua mãe me impunha, as chamadas de última hora para preparar jantares ou organizar festas para os amigos dela. Acreditava que, ao evitar conflitos, poderia garantir um pouco de harmonia na família. O que eu queria era que, mesmo que ela não gostasse de mim, ao menos fosse carinhosa com nossos filhos. Mas o que não conseguia entender era porque ela estava ficando com o salário do meu marido. Decidi confrontá-la. Por que você está fazendo isso? Perguntei. A resposta dela foi direta: você desperdiça demais, como quando compra muitos legumes, sendo que só temos 4 pessoas na família. Então, disse ao meu filho que vou guardar o dinheiro e te dar quando precisar. Respondi:
a razão de eu comprar mais mantimentos é porque estou cozinhando para você. Ela, então, gritou, cale a boca com essa sua falação. Está dizendo que gastou dinheiro por minha causa? Nesse momento, fiquei sem palavras. A partir daquele dia, comecei a receber uma mesada semanal tão pequena que mal cobria as despesas básicas dos nossos filhos. Conversei com meu marido, pedindo um pouco mais, mas ele apenas riu. Eu preciso economizar. Quando saio para socializar, é importante ter dinheiro. Se encontrar um amigo, não posso ser o que pede para ele pagar porque estou quebrado. É embaraçoso. Mas você não entende isso, já que cresceu sem exemplos assim. As palavras dele me atingiram como um soco. Era como se eu fosse menosprezada por ser órfã, e a injustiça me consumia. Mas decidi não reagir. Sabia que apenas discutir não iria mudar nada. Então, resolvi agir. Comecei a trazer trabalho para casa, colar óleos em bonecas e fazer artesanato. Era um serviço cansativo, mas ao menos me dava uma pequena renda, e eu poderia fazer isso enquanto cuidava das crianças. Mas mesmo assim, minha sogra foi reduzindo minha mesada. Ouvi que você está ganhando dinheiro, então não preciso mais te ajudar. E, aos poucos, cortou meu dinheiro até que não recebi mais nada. A sensação de estar lutando sozinha só aumentava. Certa vez, tomei coragem e perguntei, quando você vai nos enviar o dinheiro que costumava dar até ontem? A resposta dela me pegou de surpresa, com o que você ganha, deveria estar vivendo tranquila. Para que precisa do dinheiro que seu marido ganha? As críticas não pararam por aí. Você precisa ter mais consciência. Já pensou em ser uma empregada doméstica? Mas parece que só quer pegar dinheiro. Ela continuou se lamentando, não tenho sogros de quem me orgulhar e uma nora com um bom emprego, então não posso obter nenhum benefício. Que vida terrível! Naquele momento, percebi que não receberia mais ajuda dela e desisti de pedir. Decidi que era hora de procurar um emprego. Consegui uma vaga como agente de seguros, onde poderia deixar meus filhos em uma creche. Enquanto isso, meu marido começou a se distanciar cada vez mais. Ele frequentemente chegava tarde em casa e, muitas vezes, bêbado. Com o tempo, descobri que ele passava as noites jogando e que já tinha sido casado antes, tendo se divorciado em menos de um mês, segundo alguns antigos colegas da fábrica. Estava presa em um casamento com ele, e a ideia de separar-me não era fácil. Eu não queria que meus filhos crescessem sem uma família, assim como eu. Resolvi que, se eu gostasse do que fazia, tudo ficaria bem. Trabalhei duro no setor de seguros enquanto cuidava dos meus filhos. Felizmente, eles eram obedientes e sempre me ouviam, mesmo quando os acordava do sono. Além disso, tiravam boas notas na escola, o que me enchia de orgulho. No entanto, um dia, algo triste aconteceu. Estava preparando uma refeição especial para meu filho mais velho, pois era nosso aniversário, o meu e o dele, no mesmo dia. A alegria que deveria ser aquela data se transformou em um momento difícil. Queria preparar o prato favorito do meu filho, que era frango, e já havia deixado todos os temperos prontos na geladeira. No entanto, ao voltar do trabalho, percebi que eles haviam sumido. Minha filha me contou que sua avó havia vindo à tarde e simplesmente levado tudo. Senti uma decepção profunda ao pensar que minha sogra pegou a comida do aniversário dos próprios netos, e ainda por cima, não havia trazido presente nenhum. Irritada, não consegui me segurar e fui até a casa dela. Bati na porta e, assim que ela abriu, disse, sogra, aquela comida que você pegou era para o jantar de aniversário. Hoje é o aniversário do Gabriel e o meu também. Como você pôde fazer isso? Eu até entenderia se você ignorasse meu aniversário, mas é o dia do seu neto. Ela respondeu com raiva, você é tão ignorante e mal educada. Como pode ser tão egoísta e sem maneiras para falar assim comigo? Aniversário? Que bom que você mencionou isso. Está chateada porque não lembrei do aniversário do seu filho? Bem, já que você tocou no assunto, deixa eu te lembrar de uma coisa, eu tenho uma órfã como nora, e isso me envergonha tanto que não consigo contar para ninguém. Agora você me envergonha ainda mais, entrando na minha casa de mãos vazias e tendo filhos. Deveria ser mais grata. Se não fosse por meu filho, você ainda estaria solteira na fábrica. Nós te oferecemos uma vida melhor, e nem assim você nos agradece todos os dias. Ela continuou, sem dar espaço para eu responder, quando você me conheceu, me abraçou. Mas agora, só porque administro o dinheiro da casa e você trouxe algumas comidas, acha que pode vir aqui e fazer esse barulho? Saia. Não aguento mais você. Se continuar assim, é melhor sair por conta própria.
Naquele instante, percebi que aquela seria a última vez que tentaria argumentar com ela. Quando minha sogra me mandou sair de casa e deixar meus filhos para trás, fiquei calada, ouvindo seus ataques verbais enquanto corria de volta para casa. Meu marido não apareceu naquela noite. Ao amanhecer, quando eu já estava me preparando para o trabalho, ele finalmente chegou, bêbado e desleixado, desabando na cama sem nem ao menos se lavar. Naquele momento, tudo em mim gritava para fugir e deixar tudo para trás, mas meus filhos precisavam de mim. Não queria que eles crescessem sem os pais, como eu. Então, engoli a dor e continuei suportando. Um dia, enquanto conversava com um cliente durante uma assinatura de seguro, ele mencionou um programa policial que ajudava a reunir famílias perdidas por meio do registro de DNA. Aquilo despertou em mim uma pequena esperança, e fui à delegacia registrar o meu, na expectativa de que, talvez, alguém da minha família estivesse à minha procura. No entanto, os meses se passaram sem nenhuma notícia. No começo, eu voltava à delegacia, ligava, mas nada mudava. Acabei desistindo. Alguns anos depois, meu marido foi demitido, e logo recebi uma ligação da minha filha dizendo que ele estava em casa. Corri para lá e encontrei minha sogra junto com ele. Os dois tinham expressões sérias, e eu já sabia o que estava por vir. Minha sogra, sem rodeios, disse: "Agora que você ganha mais do que o seu marido, deveria me dar seu salário. Você pode me dar o que ele costumava me dar." Respirei fundo e respondi: "Não posso fazer isso. Preciso pagar a escola das crianças e economizar para a faculdade deles, que vai custar ainda mais no futuro. E, para ser honesta, não estou ganhando tanto assim agora. As vendas de seguro caíram, e estou enfrentando dificuldades." Meu marido, que até então estava em silêncio, explodiu: "Você veio para mim sem nada, e agora quer esconder dinheiro? Como ousa falar assim com a minha mãe? Não a trate desse jeito, você está ficando louca." Tentei argumentar: "Não é para mim, é para as crianças. E sua mãe já tem o dinheiro que pegou de você, dizendo que estava guardando. Agora vocês podem usar isso." Essas palavras acenderam uma chama de raiva nos dois, e a discussão tomou um rumo ainda mais tenso. Minha sogra explodiu: "Você está mandando eu gastar aquele dinheiro? Como ousa? Ficou maluca?" Antes que eu pudesse responder, meu marido logo a defendeu: "Como se atreve a falar assim com a minha mãe? Está insinuando que ela não se importa com o Gabriel e a Luana?" Eles me atacavam com palavras, jogando argumentos sem lógica, mas eu sabia que não podia ceder. Já estava no limite do que podia ganhar, e simplesmente não tinha como entregar o dinheiro que minha sogra exigia. Por mais que eu soubesse que isso traria ainda mais conflitos, continuei firme. Com o tempo, meu marido passou a me pressionar também. Ele queria que eu, pelo menos, lhe desse uma mesada. No entanto, eu insistia que, se era tanto dinheiro que ele precisava, sua mãe deveria devolver o que havia guardado ao longo dos anos. Mas ele se irritava e se tornava violento, exigindo que eu desse o que ele queria. Não queria que meus filhos fossem arrastados para esse caos, então comecei a encontrá-los secretamente, fora de casa. Dava-lhes dinheiro para o jantar e os levava diretamente para as aulas, tentando protegê-los da situação em casa. Até que um dia, meus filhos, cabisbaixos, me disseram: "Mãe, não queremos mais ver o papai e a vovó. Eles são estranhos. Por favor, se divorcie e viva sozinha, em paz." Aquelas palavras foram como um estalo na minha mente. Percebi que eu não era a única sofrendo, e aquilo foi a gota d'água para mim. Minha filha, que ainda estava na 7ª série, olhou para mim e disse algo que partiu meu coração. Ela não queria mais viver naquela situação. Durante anos, acreditei que manter meu casamento intacto seria o melhor para eles, que crescer com um pai, mesmo ausente e problemático, evitaria que passassem pelo que eu havia vivido. Mas suas palavras me fizeram questionar essa ideia. Alguns meses depois, em um dia comum de trabalho, cheguei em casa exausta, como de costume, mas a porta não abria. Tentei a senha repetidas vezes, sem sucesso. Bati na porta, chamando: "Olá." "Por que a porta não está abrindo?" Liguei para meu marido, mas ele não atendeu. Nesse momento, vi minha sogra se aproximando. "Sogra, a porta não está abrindo. Acho que a fechadura está com defeito, vou chamar um técnico", disse, esperando que ela me ajudasse. Mas ela simplesmente abriu a porta e, sem dizer uma palavra, entrou e trancou novamente, deixando-me do lado de fora. Logo em seguida, ela me ligou e falou, sem rodeios: "Se você não nos der o dinheiro, está fora. Não precisamos de você aqui se não ajudar financeiramente." Fiquei paralisada. Liguei para o meu marido, ainda sem acreditar.
Ele apenas confirmou friamente: é isso. Não precisamos de você. Continuei batendo na porta, desesperada, sem entender como tudo havia chegado a esse ponto. Até que meu marido saiu, apontou o dedo para mim e disse: você ouviu? Vá embora. Mais tarde, as crianças chegaram da escola, chorando, sem entender o que estava acontecendo. Minha sogra as ameaçou: se continuarem com essa choradeira, vão tornar as coisas ainda mais difíceis para sua mãe. E se tentarem ir atrás dela, terão grandes problemas. Senti-me impotente, sem ter para onde ir, então corri em busca de um lugar onde pudesse passar a noite. Consegui alugar um pequeno estúdio, minúsculo, com apenas um quarto. Decidi que precisava fazer o máximo de dinheiro possível, então, além do meu trabalho regular, comecei a trabalhar em um restaurante à noite, até mesmo lavando pratos. Toda vez que conseguia visitar meus filhos na escola, chorávamos juntos. Eles me imploravam para morarem comigo, mas eu ainda não tinha condições de recebê-los. Tudo o que eu podia fazer era pedir para que aguentassem um pouco mais. Então, em meio a toda essa confusão, um dia recebi uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, alguém me dizia que haviam encontrado pessoas com correspondência ao meu DNA. Mal podia acreditar. Corri para a delegacia, com o coração acelerado. Na semana anterior, um senhor idoso havia ido à polícia em busca de sua filha desaparecida. O teste de DNA comprovava: ele era meu pai. Naquele dia, algo completamente inesperado aconteceu. Um grupo de pessoas apareceu, afirmando serem minha família. Eu estava em choque. Isso é verdade? Vocês não estão mentindo? Perguntei, enquanto lágrimas corriam dos olhos deles. Aos poucos, a história se desenrolou, revelando uma verdade dolorosa. Descobri que, quando eu tinha apenas 2 anos, minha avó, movida por uma superstição, foi consultar uma vidente. A mulher disse que, se eu continuasse vivendo com a família, eles perderiam toda a sua fortuna. Então, em um ato de desespero, minha avó me abandonou secretamente em um orfanato, inventando uma mentira de que eu havia me perdido. O tempo passou, e essa mentira se tornou a verdade que todos acreditavam. No entanto, perto do fim da vida, minha avó, consumida pela culpa, contou tudo à minha mãe. Gravemente doente, minha mãe tinha apenas um desejo: me ver, sua filha, antes de partir. Foi aí que minha família começou a me procurar, enfrentando anos de incerteza e dificuldade, assim como eu. Quando soube que eles também haviam passado por tempos tão difíceis quanto os meus, as lágrimas eram impossíveis de conter. Descobri, então, meu verdadeiro nome. Eu era Laura. Eles me levaram ao hospital para que eu pudesse encontrar minha mãe. Mãe, aqui está a Laura. Ela é a sua Laura, que você sempre quis ver, disse meu irmão mais velho, com a voz embargada. Minha mãe, debilitada, fez um esforço enorme para abrir os olhos. Com dificuldade, estendeu sua mão frágil, e eu a segurei com todo o carinho que tinha guardado. Havia tantas coisas que eu queria dizer, mas, naquele momento, a única coisa que consegui fazer foi chamá-la e chorar. Ela segurou minha mão por um breve instante, e esse simples toque foi o suficiente para mudar a minha vida para sempre. Alguns dias depois de reencontrar minha mãe, chegou o momento doloroso de me despedir dela para sempre. A tristeza era imensa, mas senti uma gratidão profunda por ter tido a chance de conhecê-la e passar aqueles breves instantes ao seu lado. Minha família, que até então eu desconhecia, começou a se revelar. Meu pai era um ex-executivo de uma grande corporação, aposentado há alguns anos. Meu irmão mais velho e sua esposa eram professores universitários, enquanto meu irmão mais novo era dentista. À medida que conhecia essas pessoas de sucesso, comecei a me sentir pequena, quase envergonhada. Percebendo meu desconforto, meu pai me olhou nos olhos e, com uma voz carregada de emoção, disse: Laura, não há razão para você se sentir assim. Dadas as circunstâncias, você fez o melhor que pôde. E é justamente por isso que estamos juntos novamente. Eu tenho muito orgulho de você. Suas palavras tocaram meu coração, e senti meus olhos se encherem de lágrimas. Ele era realmente meu pai, e conseguia entender exatamente como eu me sentia. Depois da morte da minha mãe, meu pai vivia sozinho. Ele sugeriu que gostaria de morar comigo por um tempo. Embora eu quisesse muito tê-lo por perto, estava preocupada com a situação complicada em casa, especialmente com meus filhos. Então, conversei com meu irmão mais velho sobre isso, com medo de que, ao contar tudo para nosso pai, ele ficasse muito abalado. Mas meu irmão me tranquilizou, garantindo que ele entenderia. Assim, decidimos revelar toda a verdade.
Quando meu pai soube de tudo que eu havia enfrentado, o abuso, a negligência, a humilhação, sua expressão mudou. A raiva era palpável. Sem pensar duas vezes, ele se levantou decidido e disse que iríamos buscar meus filhos imediatamente. Não estávamos sozinhos nessa. Meus irmãos se juntaram a nós, e todos entramos nos carros para ir até a casa da minha sogra. 2 carros pretos pararam na frente da casa dela, e o que veio a seguir seria um momento decisivo em nossas vidas. Quando toquei a campainha, minha sogra me viu e já começou com seu habitual desprezo. Você tem a audácia de aparecer aqui? Está pronta para me dar o dinheiro? Antes que eu pudesse responder, meu pai, com uma voz firme e autoritária, interveio. Estamos aqui para buscar meus netos. O barulho chamou a atenção do meu marido, que saiu junto com a mãe, ambos com expressões confusas. Ele olhou para minha família e debochou. Então é isso? Você trouxe esse velho para bancar sua rebeldia? Vai dizer que agora tem uma nova fonte de renda? Sem perder a compostura, meu irmão mais velho se adiantou, indignado. Baixe pouco para descrever o que você acabou de dizer. Esse homem aqui é o pai da Laura, e nós somos a família dela. A expressão de surpresa tomou conta dos dois, especialmente quando começaram a entender que eu havia reencontrado minha verdadeira família. Enquanto isso, meus irmãos já estavam dentro da casa, empacotando as roupas e os livros das crianças, prontos para tirá-las daquele ambiente. A reação dos dois foi instantânea, seus rostos perderam cor quando meu pai continuou. Se vocês estão tão preocupados com dinheiro, deixem-me esclarecer. A partir de agora, eu cuidarei dos meus netos. E sobre o que fizeram à minha filha, isso será discutido com o nosso advogado. Ao ouvir a palavra advogado, os dois ficaram visivelmente apavorados. Meu marido, que até então tentava manter uma postura desafiadora, se calou, e minha sogra, rapidamente, mudou de atitude. Ela tentou suavizar o tom. Vamos conversar, querida. Nós te acolhemos quando você não tinha para onde ir. Seu pai está entendendo tudo errado, precisa explicar para ele. Antes que ela pudesse continuar, meu irmão mais velho, em um gesto de proteção, afastou a mão dela de mim e disse com firmeza: não toque na minha irmã. Vocês podem ter me acolhido dela, mas a trataram como uma serva. Ninguém merece ser abusado por estar vulnerável. Diante disso, minha sogra, tremendo de nervosismo, mudou completamente de postura. Ela começou a se desculpar desesperadamente. Cometi um grande erro, fui tola. Sinto muito. Por favor, me perdoe, querida. Perdi a cabeça quando você disse que não me daria dinheiro. Isso foi tudo culpa minha. Mas naquele momento, suas palavras já não tinham mais poder. Eu estava finalmente livre. Eu mal podia acreditar na falsidade dela e respondi: como você pode dizer essas coisas? Nunca toquei um centavo do que você e seu filho ganharam. O dinheiro que eu ganhei foi todo para cuidar dos nossos filhos. E agora você me expulsa por não entregar mais dinheiro. Aquilo me revoltou, mas ao invés de continuar naquela casa, saí e fui direto buscar meus filhos na escola. Quando as crianças conheceram o avô materno e seus tios, ficaram surpresas, mas logo abriram um sorriso e os abraçaram de imediato. Era como se, de repente, uma nova esperança tivesse surgido para todos nós. Desde então, meu marido e minha sogra tentaram entrar em contato várias vezes, até vieram me procurar, mas eu estava determinada a não voltar. Um dia, enquanto eu passeava em uma loja de departamentos com meu irmão mais velho e sua esposa, vi minha sogra correndo atrás de nós. Meu irmão, pacientemente, decidiu ouvir o que ela tinha a dizer e sugeriu que entrássemos em uma cafeteria. Lá, ela começou a se lamentar. Sempre tivemos uma boa relação com sua irmã, mas depois que meu filho perdeu o emprego, os problemas começaram porque ela não nos dava mais dinheiro. Tiveram alguns desentendimentos. Além disso, como mãe do noivo, não recebi presentes de casamento, como joias, que outras sogras ganham. Isso não é justo, e acho que estamos sendo julgados sem levar em conta minha versão da história. Enquanto falava, ela enxugava as lágrimas, tentando ganhar simpatia. Meu irmão, mantendo a calma, respondeu: está bem, eu vou pagar os presentes que você disse que nunca recebeu no casamento, se isso realmente a magoa. No entanto, vamos formalizar uma queixa contra você e seu filho por violência e ameaças. A surpresa tomou conta do rosto dela, que rapidamente tentou reagir, mas meu irmão, sem hesitar, elevou a voz para que todos na cafeteria ouvissem: já estamos em contato com o advogado da minha irmã, e ele mencionou que os depoimentos das crianças foram claros. O pai que chegava em casa bêbado todas as noites, depois de apostar o dinheiro da família, e a avó que pegava a comida dos netos e maltratava a nora, sem nunca contribuir com as despesas da casa. Tudo isso é mais do que suficiente para justificar o divórcio.
Minha sogra, visivelmente nervosa, ficou sem palavras. O controle que ela e meu marido tinham sobre mim finalmente estava se desfazendo, e dessa vez, não havia mais volta. Além do mais, você trocou as fechaduras e me afastou dos meus filhos, o que é crime. Vamos buscar compensação por todos os danos, incluindo o sofrimento emocional que causou, disse meu irmão com firmeza. Nesse momento, senti que era hora de falar também. Você contava uma história para os vizinhos, mas a realidade era completamente diferente. Dizia que tinha um ar-condicionado novo, uma geladeira enorme, e que a cozinha tinha sido reformada. Mas a casa era apertada, as crianças mal aguentavam o calor por causa do ar-condicionado velho. Você, alguma vez, se importou com elas? Como pode ser tão egoísta? Agora que tenho minha própria família de volta, é absurdo ver você tentando mudar de atitude. Não acredito em uma palavra quando diz que sente muito. Nos veremos no tribunal. Com todos na cafeteria olhando, minha sogra ficou visivelmente envergonhada, abaixou a cabeça e saiu correndo. Foi um momento de alívio. Pouco tempo depois, meu pai me apresentou a um excelente advogado especializado nesses casos, e vencemos a causa. Consegui a guarda legal e física dos meus filhos, além de pensão alimentícia e uma compensação pelos danos e pelo sofrimento que passamos. Hoje, todos os meus filhos estão na faculdade, e pela primeira vez na vida, estou vivendo com paz, conforto e felicidade todos os dias. Eu nunca tinha percebido o quão valioso é ter uma família sólida. Muitas pessoas tomam isso como algo garantido, sem perceber o quão preciosa ela realmente é. É por isso que estou compartilhando minha história. Quero que todos que ouvem pensem em suas famílias com mais carinho e atenção. Mesmo para alguém que passou por tantas dificuldades como eu, há dias felizes à espera, dias em que finalmente conseguimos sorrir. Desejo que todos tenham a sorte de encontrar essa felicidade em suas próprias vidas. Espero que você tenha gostado dessa linda história. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.